Retornamos hoje com mais um programa Encontro com Divaldo. As guerras sempre são lamentáveis. Todas elas são perversas. Todas as criaturas, quando entram em litígio, libertam os instintos agressivos e asselvajam-se. A guerra de 1914 a 1918 foi considerada, até aquele momento, a guerra mais cruel que a humanidade jamais vivenciou. E os estrategistas militares estabeleceram que aquela seria a guerra que acabaria com todas as guerras. Como podemos constatar, não foi exatamente isso que aconteceu. Continuamos em belicosidade. As guerras sucedem-se, os atos de terrorismo, as perseguições derivadas da impiedade, do fanatismo religioso. Hoje todos choramos a tragédia do Iraque, a invasão desses fanáticos mais perversos do que aqueles que fazem parte da Al-Qaeda. Embora se diga que eles são um dos braços dessa mesma entidade cruel que transformou a parte do mundo, ou o mundo inteiro, no começo do século XXI. Então vivemos os estertores da agonia. E Jesus referiu-se com muita propriedade no sermão profético, conforme Marcos número 13. Quando ouvirdes o clamor de guerras e de pestes, seriam sinais de uma nova era. Mas desejamos deter-nos numa guerra que passou algo despercebida tanto pelos historiadores como pela sociedade, e que estava embutida durante a Primeira Grande Guerra, a guerra dos turcos otomanos contra os armenos, por uma questão de intolerância racial, uma guerra de etnias entre os anos de 1915 e 1917. A crueldade dos turcos otomanos foi tão perversa e ultrapassou os limites do suportável, que nesses 2 anos foram assassinados 1.500.000 armenos. Na estatística oficial, o que pode ser entendido como uma cifra inferior à realidade. Mas nos iremos deter em um momento dessa calamidade, quando um dos chefes de grupo adentra-se por uma aldeia na Armênia e invade uma casa. Ele com seu pequeno grupo de soldados. Era um homem atarracado, a cabeça com um kepe, uma chibata na mão, a arma no coldre, na cintura. E então ele entra na sala, está uma família reunida. Os pais e 2 jovens, uma de 12, outra de 15 anos. E ele, sem a menor cerimônia, mata os pais diante das 2 jovens. Pega a mais moça e entrega a soldadesca para que a violente. E ali mesmo, na praça, na rua, ela é estuprada até a morte. E a irmã de 15 anos é por ele dominada e leva para sua casa bordel. Certamente era um psicopata sexual, porque havia outras jovens escravas armenas a seu serviço. E ela ficou ali na mais terrível servidão, porque esta é uma crueldade inominável. Não mata o corpo, mata a alma, mata a vida. A vítima de um estupro, de uma violência sexual, guarda essa marca indefinidamente. Odeia o mundo e vê na criatura humana o representante daquela agressão, o animal violento que a destruiu. Durante 2 anos, ela fica a serviço desse homem rebelde, mas consegue fugir com mais 2 outras jovens. Termina a guerra em 1917, ela se evade por volta de 18 a 19, e durante os anos 20, porque a Armênia foi destroçada, ela resolve estudar. E depois de haver passado por infinitas humilhações, ela viaja para a Turquia.
e termina por matricular-se na escola de enfermagem. Torna-se uma enfermeira exemplar e vai trabalhar no hospital de emergência em Istambul. Revela-se uma verdadeira e hábil enfermeira. Certo dia, o diretor da área de emergência chama-a e diz-lhe que acaba de chegar um paciente que todos recusam tratar. Ele tinha uma dermatose ou uma purulência orgânica, que as carnes se decompunham e caíam aos pedaços. O seu odor pútrido era insuportável e ele foi jogado num quarto, numa ala distante, no imenso hospital. O diretor pergunta se ela seria capaz de cuidar dele. Ele necessitaria de uma assistência especializada. Nem uma filha seria talvez capaz de suportar o atendimento que deveria ser durante a noite e durante o dia, pelo menos nos primeiros dias, mas que ele ia morrer de qualquer forma. E ela responde que sim. Havia se dedicado a salvar vidas, a colaborar em favor de vidas. E foi tomar conta do paciente. Ele estava em decomposição cadavérica, embora ainda estivesse respirando. E ela cuidou dele com uma abnegação ímpar. Não mediu esforços, emagreceu cuidando desse homem. 6 meses depois, ele estava recuperado. Teve alta. Quando foi agradecer ao diretor, o diretor, que era um homem nobre, disse-lhe: você deve a sua vida àquela enfermeira. Foi ela, como você sabe, quem o assistiu nos momentos mais difíceis. E até hoje, silenciosa, discreta, nunca disse uma palavra. E ele foi agradecer-lhe. Aproximou-se, saudou-a, perguntou-lhe o nome. Ela disse. E no diálogo ele perguntou: mas você fala o turco, com acento armeno. Ela diz: é natural, eu sou armena. Ah, eu estive no seu país durante a guerra. Eu lembro. O senhor esteve na minha aldeia. O senhor esteve na minha casa. O senhor matou meu pai e minha mãe. E jogou a minha irmã para ser destroçada pelos seus vândalos. E de mim fez uma escrava sexual. Ele empalideceu. Então olhou-a fixamente e reconheceu. Então ele lhe fez uma pergunta atroz. Quando você me viu no primeiro momento, você me reconheceu? Sim, Senhor. A vítima sempre reconhece o algoz. E por que você não me matou? Porque eu sou cristã. Eu ouvi um homem dizer que nós devemos perdoar os nossos inimigos e fazer-lhe todo o bem que não seja possível. Então eu o perdoei. Fica no ar uma questão. Eu pergunto aos nossos teleouvintes: vocês perdoariam? A questão do perdão é magna, porque ela está vinculada à lei do amor. Mas sempre que falamos em perdão, nós temos em mente respostas que não correspondem à realidade. Achamos que perdoar é conivir. Perdoar é desculpar o crime do outro, que não deve merecer correção. Acreditamos que perdoar é olvidar a ofensa, retirá-la da nossa mente. E essas conclusões, sob o ponto de vista da psicologia moderna, são equivocadas. Do ponto de vista teológico, evangélico, o esquecimento faz parte do perdão, mas não necessariamente no mesmo momento. Porque o perdão é um sentimento. O esquecimento é um fenômeno fisiológico da memória. A memória grava, produz uma moça no cérebro. Aquela marca é o registro. E por mais que queiramos apagar esse registro, ele permanece. Quanto gostaríamos de recordar em nossa existência e não conseguimos. E quanto gostaríamos de esquecer e tampouco o conseguimos.
O perdão é não devolver a ofensa no grau com que ela nos foi dirigida. Psicologicamente, se alguém me agride, eu permaneço estável e não instável para devolver o petardo mental com o ódio e não desejar que ele seja infeliz e desventurado para com isso comprazer-me. Então é o ato de nós não devolvermos o golpe cruel e covarde. Então esse é o ato de perdão. O esquecimento é uma tarefa que ocorrerá ao longo do tempo. Mas sempre que vejamos o ofensor, o inimigo, nós sentiremos alguma reação, que é um fenômeno psicofisiológico. A mente recorda e o corpo reage com uma descarga de adrenalina. Independe da nossa vontade. Mas à medida que nós não cultivarmos o ódio pelo ofensor, vão apagando-se as reminiscências. Enquanto estamos com mágoa, nós estamos sendo manipulados pelo outro. Enquanto viger em nós o sentimento de amargura, o inimigo está controlando-nos. Então, o verdadeiro perdão é não discriminar o outro, não o deixar à mercê da nossa vingança, mas fazer um grande silêncio interior para permanecermos em nosso nível, enquanto ele desce a rés do chão do caráter moral. Perdoar é não retaliar, desejando no íntimo que o indivíduo pague o alto preço da sua incúria. É manter-se em paz, não permitir que o lodo da acusação e que o malefício do ato injusto perturbe a nossa paz. Mas existem momentos, como o da jovem armena, em que a desolação, a perda de sentido existencial, a vida, entram pelo ralo da desesperança e do desencanto. Que fazer? Libertar-se da situação deplorável, tirando a imagem do perturbador do nosso campo da memória. Considerando que é um psicopata, e normalmente são psicopatas, todos aqueles que perseguem comprazendo-se na desdita do outro, eles sofrem o tormento cruel desse estado de prazer com a miséria alheia. Então é necessário que a vítima compraza-se, sem qualquer masoquismo, considerando que a vítima é abençoada por Deus e à luz da psicologia espírita, temos uma solução fantástica. Ninguém sofre sem uma causa anterior. Há, portanto, o motivo pelo qual nós passamos pelo sofrimento. Naturalmente que as leis cósmicas não necessitam de alguém para que erga a clava da justiça e cobre os nossos débitos. Porque existem os fenômenos sísmicos arrasadores, os problemas morais inquietantes, os próprios conflitos, as enfermidades degenerativas, as desgastantes, aquelas que nos consomem interior e exteriormente. Quando alguém assume a postura de cobrador, já está a um passo da infelicidade. E ao executar a cobrança, é inevitavelmente desditoso, porque ele passa a ser um devedor. Por isso que a reencarnação, em nos esclarecendo as razões dos sofrimentos humanos, também nos acena com uma grande esperança. Alegre-se por redimir-se. Graças a este fato da sua redenção, você pode semear esperanças para o dia de amanhã. Somos permanentes semeadores. Da mesma forma que hoje colhemos a amargura, a perseguição daqueles que foram talvez nossas vítimas, ou das leis que foram ultrajadas por nós, e eles são os instrumentos que se permitiram a cobrança, naturalmente nós podemos agora semear também luzes e bênçãos que nos clarearão os caminhos do futuro. É a proposta da cruz. Quando nós falamos em cruz,
em estado cruciforme, em estado de entrega a Deus, causa surpresa, porque a nossa é uma cultura utilitarista, é uma cultura misantropa, é uma cultura, acima de tudo, egoísta, em que o prazer tem um sentido prioritário, não a felicidade, o prazer sensorial. E todo o prazer sensorial é muito rápido. Ele passa célere, como uma névoa que vai diluída pelo sol que a aquece. Então a realidade que nos aquece tira de nós a ilusão. Então é necessário que nós consideremos que estamos na Terra para um trabalho de renovação, de conquista de felicidade, também de prazer. As alegrias fazem parte do nosso contexto, como as tristezas. Mas quando somos abençoados por um grande sofrimento, vítimas de uma perseguição, como essa moça, por que ela? Por que seus pais? Por que sua irmã? Razões são exuberantes dos divinos códigos da justiça, que teriam eles feito em outra reencarnação. Por isso o perdão é essencial, porque interrompe a onda do mal. Senão, ficaríamos nessa roda repetitiva que os indianos chamam roda de samsara. Então vem, paga, outro cobra, vem, paga, outro cobra. Alguém tem que interromper esta roda contínua de pagamento, de sofrimento, através do amor. Então o amor dilui as vibrações torpes do ódio. Diz Allan Kardec com bela propriedade no Evangelho segundo o Espiritismo: não se pode amar o inimigo como se ama o amigo. Quando Jesus manda que amemos o inimigo e o ajudemos, naturalmente que não pede que seja o amor igual ao que temos àqueles que nos amam, porque aí entra no nosso emocional. Há um ditado um pouquinho grotesco, mas o cão fica onde encontra agrado. A criatura humana, onde é acarinhada, tem mais a tendência de afeiçoar-se. Quem é que se afeiçoa às chibatadas, a agressões, a atitudes inamistosas contínuas, exceto se a pessoa tem uma problemática de natureza masoquista. Mas o indivíduo normal, é claro que ele espera também retribuição. Mas na questão do perdão, é necessário que nós coloquemo-lo como sendo uma atitude interior de respeito ao outro, que tem o direito de ser infeliz porque assim o elegeu. Mas que nós não nos permitamos estar na mesma faixa, descendo ao seu nível, através de uma atitude incompatível, porque do contrário nos igualaremos a ele. Na Áustria, como também na Alemanha, alguns judeus sobreviventes formaram grupos de justiceiros. Foi um período terrível depois da libertação, porque eles conseguiram caçar os nazistas, que haviam fugido dos campos de concentrações, os chefes, e matavam-nos impiedosamente. Quer dizer, eles foram iguais aos nazistas, porque nada justifica que eles tomassem nas mãos a justiça, mas que o fizessem, como Simon Wiesenthal, que organizou um grupo com o Serviço Secreto de Israel para que fosse feita justiça. Então eles eram entregues às autoridades, eram julgados dentro das leis e, naturalmente, eram-lhes aplicadas as punições compatíveis à hediondez dos seus atos. Desta forma, o objetivo do perdão é diminuir os efeitos danosos em nós. Mas se alguém injustamente nos põe para fora do trabalho, porque não gosta de nós, se alguém adultera, é tão terrível essa traição, como é que nós ficamos como vítimas? E na situação de vítimas, nós estamos muito bem, porque o outro é que se comprometeu perante a consciência. E como tudo na Terra é muito ligeiro, tudo é impermanente, logo aquele que foi elegido dá-se conta que não era o ideal. Trocou para pior, porque depois da convivência, quando o outro se desvela, nós vamos constatar que no mundo as criaturas mudam de nome e mudam de endereço, mas são mais ou menos semelhantes e algumas de valor moral equivalente. Nós trocamos de experiências de sofrimento. Conheço casos dolorosos. Uma amiga optou por trocar de companheiro e traiu o marido dentro do lar.
Casou-se com outro. Só que ela não sabia que ele era um depressivo crônico e que era um sadomasoquista. O que ela sofreu no relacionamento novo, enquanto que o marido, a vítima, depois de passar pela vergonha moral, pelo dano, consociou-se com uma alma excelente. Tiveram filhos, o que não existiu no primeiro casamento. Ela, que se equivocou, também teve filhos. E ele passou a odiar o filho. Então me queixava ela. Por que eu estou sofrendo tanto? E um dia eu lhe disse, mas o que você fez ao seu marido é indesculpável. Você tinha o direito de trocar de parceiro, mas não dentro de casa. No seu leito, no leito conjugal, enquanto o marido estava viajando. E você se vincula a um amigo dele. Minha filha, tenha paciência. Gosto muito de você. E, ademais, você é espírita. Você entende das leis da reencarnação. Então, agora, resgate o erro atual. Não é de uma encarnação passada. É de há 5 anos, de há 8 anos. Resgate-o. Sofram. Ajude o novo companheiro infeliz que veio até você e você adotou fascinada pelo atormentado desejo da libido. Agora ajude-o a sair da situação deplorável que se encontra, para que não venha criar um outro fenômeno de débito para com uma segunda pessoa. Dessa forma é necessário que vejamos o outro, aquele que trai, aquele que comete o erro, como um indivíduo atormentado, que perdeu a direção de si mesmo. Eu me recordo de um pensamento de um filósofo inglês, a quem sempre me refiro, Thomas Hardy, há 280 anos, fazendo uma análise da Inglaterra do seu tempo, ele dizia que o ser humano perdeu o endereço de Deus. Hoje eu lhe acrescentaria, e a criatura atual perdeu o endereço de si mesmo, porque estamos perdendo o nosso conceito de valores. Quais são os valores éticos que nós abraçamos? Temos a resposta, todo mundo faz assim. Mas numa época de epidemia, em que a maioria está doente, saúde não é a epidemia. São aqueles poucos que ainda estão saudáveis, que são os remanescentes da saúde. Então nós necessitamos de valores éticos para não cometermos os deslizes que são os filhos dos vícios que tanto nos afligem. No cárcere, Sócrates disse a Clítão, eu sou livre, porque prisioneiro é aquele que tem vícios. Aonde quer que ele vai, os vícios vão com ele. Pensemos bem nisto. Quando nos recordamos do perdão e nos recordamos da mulher adúltera, quantas interrogações nos chegam. Se fora eu, perdoaria a mulher que me traiu, a quem eu confiei tanto. Então, naquela cena, quando é trazida a mulher surpreendida em adultério e atirada aos pés de Jesus, os fariseus, que eram hábeis na dissimulação, colocam o mestre numa situação difícil. Ela foi surpreendida em adultério e a lei manda apedrejá-la até a morte. Tu recomendas o perdão. Como ficamos? Qualquer resposta que ele desse complicaria o seu ministério e criaria embaraços à divulgação da sua doutrina. Então Jesus tem um momento sublime, como sempre, de interpretação dos fenômenos da vida, que lhe atirem pedras aqueles que estiverem sem pecados. E o Evangelho narra que começaram a sair da roda dos acusadores, a princípio os mais velhos. É muito sutil, porque naturalmente seriam os mais comprometidos. Hoje nem tanto, porque as aberrações que graçam em nossa sociedade, nas mais diversas faixas etárias, podem ser equivalentes em qualquer período da vida, depois dos 16, 18, 20 anos, 60, 80.
E quando todos se vão, Jesus pergunta-lhe: ninguém te condenou? Ou melhor, ninguém te puniu? E ela, tomada de surpresa, redargui, como sabemos: não, Senhor. Então, também eu não te condeno. Agora vai e não tornes a pecar. A palavra pecado vem do latim peccatus, mas ela vem também da língua hebraica, que significa erro, tarefa não cumprida, interrompida. Que não voltes a cometer deslizes desta natureza. E o Espírito Amélia Rodrigues, em uma bela mensagem, diz que naquela noite Jesus estava em Betânia, na casa de Lázaro, Maria e Marta, quando a mulher, surpreendida em adultério, foi dialogar com ele. Betânia fica a 6 quilômetros de Jerusalém, pela estrada real, mas pelas estradas das cabras, das caravanas antigas, descendo o Vale do Cedron, subindo o morro e descendo adiante, a viagem é muito mais curta. E Jesus estava numa pérgola, sentado, aguardando naturalmente. Ela se acerca e vem agradecer. Ao mesmo tempo se vem justificar. Ela diz-lhe que não pecou por vício, pecou por abandono. O marido que antes era devotado, que lhe havia enriquecido o coração de ternura, agora passava as noites em bordéis. Entregava-se à jogatina. Tinha várias companhias. E levou para casa o lobo, que terminou por devorá-la. Era como se ele desejasse dela libertar-se. E aquele estranho começou a dizer-lhe coisas que ela havia ouvido dos lábios do marido. Então terminou cedendo à tentação, não ao conquistador, mas ao marido ingrato que a abandonara praticamente no tálamo conjugal. Sei que errei, Senhor, mas a culpa total não é minha. Fui abandonada, tinha sede de ternura e de compaixão, que ele não me atendia, mas espero redimir-me. E depois que Jesus apenas sorri para ela, e lhe pede que persista no bem, porque agora não tinha mais o direito de voltar ao erro, ela viaja e vai para terras estranhas, onde ergue um lar para criaturas desvalidas. Começa a dedicar-se a viajantes que tombaram no deserto, a pessoas esfoimadas, a crianças abandonadas, que sempre as ouve. Até o dia em que é levado à sua casa um homem com as febres, certamente febres palustres, e em delírio ele disse que estava procurando a mulher, a única mulher a que ele amou. Ele se recordava tanto dela, havia sido negligente, havia contribuído para a sua desgraça. Ele a acusara, mas ele não estava entre aqueles que iam tirar pedras. Porque atrás de qualquer mulher que tomba, há alguém que a derrubou. Ou de qualquer criatura que não tem resistências e comete um desastre, sempre há alguém escondido que é o responsável, alguém covarde. E quando se fala da mulher pecadora, eu pergunto, e o homem pecador? Por que não falo do homem adúltero, do homem pervertido? Por causa do nosso machismo ancestral, do nosso preconceito, embutido no nosso inconsciente, colocando a mulher numa situação subalterna. E ela atende aquele homem com desvelo. Estava gasto pelas doenças, pela viagem longa. E então se recorda que aquele que está nos seus braços era o seu próprio marido. O que a levou à praça, que seria do infortúnio, e não se desvela, diz-lhe que tenha paciência, que Deus é amor, fala-lhe de Jesus. E no momento que ele tem de lucidez, ele diz, eu conheci este homem. Ele a perdoou. Em verdade, ele não a perdoou. Ele não a condenou, o que é muito diferente. Porque não podemos dizer que o errado é certo. Se ele perdoasse naquele sentido, não, isso não tem significação nenhuma, seria conivente. Ele somente não a puniu,
que é a forma do perdão, não punir, não retribuir, mas não concordar com o ato infamante, com a atitude desairosa. E então ele diz, eu me lembro dele. Então volte-se para ele e conforta-o até o momento da morte, sem que ele soubesse que estava nos braços da sua vítima ou daquela que o havia traído. Então o perdão tem sutilezas, sendo que uma delas é não remoermos o mal que nos fizeram, colocando as luzes da compaixão. E sempre que vejamos o indivíduo, ao invés da ira, examinemos como ele deve estar atormentado. Toda vez também que ele nos veja, ele tem ideia do crime que cometeu. A consciência fica obnubilada, anestesiada por um tempo, mas um dia desperta, sempre desperta. E quando desperta, ela dá lugar a um dos maiores algozes da nossa vida, que é a culpa. A culpa se instala. Pode ser que nesta existência ela não se manifeste, mas na próxima, sem dúvida. Quantos de nós sentimos culpa de algo que não sabemos o que fizemos? Temos o complexo de inferioridade, temos o narcisismo, a timidez, evitamos relacionamentos, como quem tem medo de ser desvelado. Presença da culpa em nosso inconsciente profundo, ressumando lentamente numa atitude de autopunição. Por isso a psicologia do perdão é relevante. E o gesto da Armena esculpe-se-nos na alma como sendo o ideal. Termos a coragem e a força de não apenas perdoarmos o algoz, mas o ajudarmos no momento em que ele mais necessita. Porque os seus dias de glória, de triunfo dos otomanos, aqueles dias passaram. E na seção do tempo, quanto tem sofrido também a Turquia, inclusive na atualidade. Quantos desafios, quantas dores tem experimentado aquela parte do mundo que separa a Ásia da Europa. Exatamente aquele lugar que é a antiga Constantinopla. Então, entreguemos a Deus a clava da justiça. As leis encarregam-se. E tenhamos compaixão dos que nos ofendem, porque pode ser que eles não tenham a nossa resistência. E no momento do testemunho, eles experimentem uma angústia muito maior do que a nossa. Ou talvez falhem, entregando-se a atos de violência, de terrorismo, de agressividade e até mesmo de autodestruição física, tombando nas malhas cruéis do suicídio. Por isso necessitamos de perdoar e auto-perdoar-nos. É fundamental o auto-perdão. Nada de ficarmos autopunindo-nos. Se nós nos equivocamos, somos criaturas humanas e todos nos equivocamos. A única exceção é Jesus. Cabe-nos então o direito de darmos-nos conta do equívoco e não o repetir. Darmos-nos ensejo de corrigir. Sairmos da queda, levantarmos-nos, sem culpa, e não voltarmos à situação dolorosa que nos permitimos no momento de vigilância. Quantas pessoas estão autoconsumindo-se na culpa dos seus erros de um aborto, por exemplo, delituoso, que é grave, sem dúvida. Mas quantos meios existem para a reabilitação? Se o aborto tem um peso muito grande na economia da nossa realidade espiritual, o bem tem a força sublime da reparação. Anula todo o mal que fizemos. Ajude alguém. Socorra uma criança. Contribua para a sua educação. Favoreça com um sorriso, com um ato de gentileza. Ou entregue-se a Deus se ainda é jovem, pedindo-lhe a oportunidade reparadora de ter nos braços aquele que recusou. Então o auto-perdão é tão fundamental como o alo-perdão. Perdoar, pois, não 7 vezes, mas 70 vezes, 7 vezes, o que equivale indefinitivamente. Então voltamos à questão inicial. Você perdoaria aquele algoz? Sim, perdoaria. Porque ele era profundamente infeliz.
talvez com conflitos inomináveis, necessitado de compaixão. Até a próxima semana.